Olá pessoal, continuando o nosso bate-papo sobre equação de Clapeyron, agora nós vamos analisar exercícios que envolvem o cálculo estequiométrico e a aplicação da equação de Clapeyron. Nesse primeiro caso, nós temos a seguinte pergunta: qual o volume de H2 obtido a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm a partir de 67,5 gramas de alumínio, conforme a equação? A equação foi dada balanceada. E nós temos os dados: massa molar do alumínio, 27 gramas por mol, e constante universal dos gases. Só que aqui eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Que detalhe é esse? Nós temos temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que este sistema está nas CNTP, certo? Quando nós temos um sistema na CNTP, eu sei que o volume molar equivale a 22,4 litros. Portanto, não será necessário que você faça a aplicação da equação de Clapeyron, a não ser que você queira, certo? Mas daí a resolução do exercício fica um pouco mais extensa. Aqui a gente pode fazer uma simplificação. Bom, primeira coisa, sempre que eu vou resolver um exercício envolvendo cálculo estequiométrico, verifico se a equação já está balanceada, nesse caso está ok. Depois, eu destaco na equação quais são as substâncias envolvidas na reação. Portanto, 2 alumínios com 3 H2. Esse é o questionamento do exercício. Logo depois, o que nós vamos fazer? Coloco abaixo as quantidades em mol envolvidas. 2 mols que estão para 3 mols. Eu sei que a cada 2 mols de alumínio são produzidos 3 mols de gás hidrogênio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer algumas conversões, já que a informação que nós temos está em grama e o exercício quer que eu calcule o volume. Portanto, cada 1 mol de alumínio tem quantos gramas? 27. Portanto, 2 vezes 27 gramas estão para... Bom, como eu determinei e consegui observar que o sistema está na CNTP, para cada 1 mol nós temos um volume de 22,4 litros. Portanto, 3 vezes 22,4 litros. Qual foi a informação que o exercício trouxe para você? 67,5 gramas de alumínio. Então, 67,5 gramas de alumínio estão para o meu volume. Ou seja, aplique uma regra de 3 simples para a resolução do exercício. Portanto, nós temos que volume vai ser 67,5 vezes 3 vezes 22,4 dividido por 2 vezes 27. Logo, fazendo os cálculos, nós vamos chegar a um volume de 84 litros de gás hidrogênio, ok? Então, o que eu trouxe para você aqui foi: perceba, analise o exercício. Por quê? O exercício não me falou que o sistema estava na CNTP, mas por eu saber que 0 graus Celsius a 1 atm correspondem à CNTP, isso simplificou a minha resolução, certo? Vamos para o próximo caso? No segundo caso, nós temos o seguinte questionamento: calcule o volume de CO2 gerado na produção de 560 kg de óxido de cálcio a 300 Kelvin e 1 atm. Dados que a massa molar do óxido de cálcio é de 56 gramas por mol e a constante universal dos gases. Bom, nós temos a equação química que foi descrita: carbonato de cálcio gerando óxido de cálcio e gás carbônico. Reação já está balanceada: um cálcio, um carbono, 3 oxigênios, 1 mais 2 oxigênios, 3 oxigênios. Isso quer dizer que os meus coeficientes estequiométricos é 1 para 1 para 1. Bom, segundo passo: destacar quais são as substâncias envolvidas no meu problema. Então, destaquei. Terceiro passo:
vou colocar aqui qual é as quantidades em mol envolvidas nesse processo. Para cada 1 mol de óxido de cálcio produzido, são formados 1 mol de dióxido de carbono, certo? Bom, agora é o seguinte, a informação do óxido de cálcio está em quilo, certo? E eu sei que para cada 1 mol de óxido de cálcio eu tenho 56 gramas, que estão para... Pessoal, aqui eu vou manter em mol. Por quê que eu estou fazendo diferente? O meu sistema agora está fora da CNTP. 300 Kelvin e 1 atm é fora da CNTP. Então será necessário eu aplicar a equação de Clapeyron justamente para que eu consiga calcular o volume de CO2 produzido. Então, continuando o nosso equacionamento. Eu sei que 56 gramas de óxido de cálcio estão para 1 mol de CO2. Se eu tenho 560 quilos, bom, aqui está em gramas, então eu tenho que converter esse 560 para gramas. 560 vezes 10 a terceira, porque eu sei que para passar quilo para grama, basta multiplicar por 1000. Logo, o meu valor de x, ele vai ser equivalente a, x vai ser igual a 560 vezes 10 a terceira, vezes 1, dividido por 10, certo? Ou melhor, dividido por 56. 560 dividido por 56 vai ser igual a 10 vezes 10 a terceira, o quê? Mol. Então, a quantidade em mol de CO2 produzida equivale a 10 vezes 10 a terceira, ou seja, 10.000 mols de CO2 são produzidos quando eu tenho a produção de 560 quilos de óxido de cálcio. Agora, o que eu vou pensar? O exercício que é volume. PV, que é igual a nRT. Eu tenho pressão? Tenho. 1. Eu tenho volume? É justamente o que a gente quer saber. Eu tenho o número de mols de CO2? Sim. 10 vezes 10 a terceira. Eu sei a constante? Sei. 0,082. Eu sei a temperatura? Sim. 300 Kelvin. Portanto, nós temos que o volume produzido, pessoal, ele vai ser de 10 vezes 0,082 vezes 300 equivale a 246 vezes 10 a terceira o quê? Litros. Isso é a mesma coisa que 246 mil litros de CO2. Então percebam que neste exercício, obrigatoriamente, eu fiz a aplicação da equação de Clapeyron porque o meu sistema estava fora da CNTP. Bom, espero que eu tenha te ajudado e fique atento. Nós temos mais um vídeo que vai falar a respeito de vazamento de gases. Como aplicar a equação de Clapeyron nesse sistema onde a gente tem uma quantidade de gás que está sendo expelida. Te aguardo lá. Até mais.